abençoa, Senhor, a nossa união missionária de homens aqui da nossa região, Pai. Desperta, Pai, para que nós possamos, ó Pai, proclamar as boas novas do Senhor a essa cidade, Pai. Proclamar salvação em nome de Jesus, ó Pai. Nos conduza, Pai, em espírito, em verdade, ó Pai, na adoração do Teu nome, Pai. Seja conosco, Pai, na direção desse culto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu, antes de passar para o irmão Zamor, eu fiz a chamada lá em Joel 3,9 e vou de novo trazer essa palavra para nós. Joel 3,9. Proclame entre as nações, prepare-se para a guerra, desperte os guerreiros, todos os homens de guerra, aproxime-se e ataque. Amém? Que nós possamos nos aproximar e formar uma grande rede de pescadores de homens. Palavra com a nossa. Boa noite, igreja. O presidente Lima tem aí dedicado tempos e horas, né, para que o serviço do reino seja glorioso, seja impactante, né? E nós, representando a União Estadual dos Homens, viemos aqui hoje prestigiar o trabalho, dizer que estamos juntos, Lima. Não é uma luta fácil, é uma luta simples. Você pegou uma parte da região norte bem cheio de desafios e certamente a gente vai estar aí com grandes batalhas, né? Deus possa nos honrar dando oportunidade. Muito bom o lugar, muito bom o espaço que foi escolhido e os irmãos foram convidados e principalmente aqueles que Deus selecionou para estar hoje, esta noite aqui, para ouvir e para louvar a Deus. Quando nós falamos união de homens, às vezes eu pensei que é só homens, mas não é. As mulheres, as crianças, os adolescentes, os jovens, todos participam conosco. Nós temos atividades da nossa, que é considerada como a união de homens, mas tem muitas mulheres que ajudam muito. Por exemplo, nas construções de templos. Construir templo é só coisa para homem e tal. Não, tem mulher, tem criança que está conosco ali, dá maior apoio, faz a comida, faz o louvor, faz o evangelismo, faz um trabalho fantástico, dá um apoio para a gente. Então, assim, nós temos aprendido muito a ser melhor homem, a ser melhor cristão e a gente vive isso junto com as famílias. Eu queria que os irmãos tivessem abrindo suas Bíblias em primeira carta de João 2. Eu não vou pregar, não, vai pregar o Paulo com seus donos, levantando uma mensagem aqui para introduzir aqui esse momento. Na primeira carta de João, no capítulo 2, pastor Bandeira, grande líder, estivemos em 1999 lá em Recife. Esse casal já estava namorando, olha o que Deus fez. E ele cuida tão bem dessa moça que ela está bonita, parece que está no forno. Então a primeira carta de João 2, no capítulo 1, fala assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E continua na parte dele: e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então olha a responsabilidade que essa organização tem. Nós sabemos, nós temos a certeza, a convicção que Deus é a propiciação dos pecados. Ele é a pessoa que tira os pecados das pessoas. Aí quando fala de tirar os pecados, a gente vai então pedir para ele tirar o meu pecado. Mas aí na sequência fala, não é só os nossos pecados, mas é o pecado de todos nós. Então ele dá uma missão muito maior. Então a União de Homens aqui da região norte, ela tem essa missão de apresentar esse Deus que tira os pecados das pessoas, para repactuar, para voltar a ter comunhão. E aí lá em Mateus 28, 19, a gente vai ver a grande comissão, onde a gente entende o que é o trabalho de ir levar a missão para que todos tenham a oportunidade que nós tivemos um dia, porque Deus deu a oportunidade. E lá em Mateus 28, 19 fala: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
clima. Essa é a lição, essa é a ordem do dia, a ordem da semana, a ordem do mês. Nós sabemos que temos um Deus verdadeiro que tira os pecados e que nós precisamos apresentar para todas as pessoas. Amém. Então que nós possamos entender e fazer isso. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, porque tu tens colocado nos nossos corações o desejo de te servir. Eu te agradeço porque, Pai Santo, tu tens dado a oportunidade de nós usarmos os nossos tempos, os nossos conhecimentos, os nossos recursos, as nossas maneiras de falar, de agir, os nossos trabalhos, para, Pai Santo, falar do teu amor, das tuas maravilhas. Pai Santo, tu tens respondido também às nossas orações, através dos milagres, através das curas, através das transformações, através da proteção, e assim é a nossa comunicação contigo. Pai Santo, obrigado pelo desafio, que nós possamos ter força, coragem, encorajamento, Pai, para lutarmos contra as forças do inimigo e, Pai Santo, cumprir essa grande comissão. Que nós possamos ir, que nós possamos fazer discípulos, que nós possamos levá-los ao convencimento de serem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Devolvo a palavra então para a continuação do trabalho. Amém. Glória a Deus. Vamos orar por nossa vida financeira. Vamos ter depois um tempo para dizimar, ofertar aqui. Sabemos que precisamos de recursos para manter a obra de Deus. Nós, aqui na plenitude, temos entendido que Deus já nos está abençoando sempre. A gente sempre já ora antes de entregar as ofertas dos dias, agradecendo por aquilo que o Senhor já tem nos dado. Baixemos nossas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, tudo vem do Senhor, Pai. Nada é nosso, tudo pertence a Ti, Pai. E se o nosso coração ainda não entendeu isso, Pai, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações e que o nosso coração seja grato e generoso quando ofertar, quando dizimar para o Teu reino e para a Tua causa. Que os nossos pensamentos entendam que o Senhor é dono de tudo, e o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos mordomos daquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Então, pedimos ao Pai que, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude a entender cada dia aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos ao Pai que o Senhor receba, Senhor, a nossa adoração, nosso Senhor, nosso louvor, Pai, que vamos prestar a Ti também. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que vamos mudar aqui a programação e vamos deixar o dízimo mais para frente. Vamos passar agora para a parte do nosso Glória a Deus. Deus abençoe, misericórdia dura para sempre. Amém. Com felicidade de alguns irmãos aqui. Deus abençoe. Vamos estar nesse momento de louvor e adoração, mas vamos iniciar de uma forma diferente. Queria que você ficasse de pé e você vai sair do seu lugar, dar um abraço bem forte, bem apertado no seu irmão. Alguns irmãos aqui não se viram há algum tempo, né? Esse é o momento de você dar aquele abraço carinhoso, fraternal, em nome de Jesus. Amém. Ele faz Cristo, te abençoe.
Glórias a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Nós tivemos um congresso dos homens lá em Presidente Médici e a canção tema do congresso foi aquela Crime, ó Deus. Está aí, inclusive a letra está aí. Nós vamos estar cantando aqui com essa palavra, a letra dessa canção tem uma verdade muito importante. Nós queremos ter um coração igual ao Senhor. Você quer ter um coração igual ao Senhor? Amém? Você está bem forte em nome de Jesus.
aqui. Nós cantamos logo no início, e nós recebemos um coração novo do Pai, coração regenerado, coração que é capaz de olhar para quem está do seu lado, o seu próximo, amar e perdoar. E depois nós cantamos que queremos ter um coração igual ao Senhor. São verdades bem lindas, correto? Agora nós vamos cantar uma outra verdade, que fala também que nós louvaremos ao Senhor independente das circunstâncias. E essa é uma verdade bem forte, porque muitas das vezes nós cantamos e falamos isso: te louvarei, Senhor, independente das circunstâncias. Mas no primeiro tropeçar, na primeira vez que alguém pisa no teu carro, você esquece essa verdade muitas das vezes. Muitas das vezes, quando vem a doença, vem a adversidade, esquecemos que não é bem assim. Que nessa noite nós possamos sair desse lugar conscientes de que essa verdade tem que morar de fato no teu coração. Independente das circunstâncias, devemos amar, devemos louvar ao Senhor. Ele sabe de tudo, amém? Amém. Nós vamos ao Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior no mar que me deixar. Coloca a mão no teu peito.
Glórias a Deus. Vamos então para o nosso momento de dízimos e ofertas, amém? Só para ele ficar à vontade de sentar, que ele estiver preparado para esse momento, pode vir até a frente, em nome de Jesus. Boa noite a todos, graça e paz. É bom estar aqui com os irmãos nessa noite. É um prazer conhecer essa agência do Reino de Deus.
Nosso Deus é maravilhoso. E eu quero meditar, meus irmãos, nessa noite, o texto de Efésios, capítulo 6, verso 11. Nós temos esse tema aí para refletirmos um pouco nessa noite. Revestidos de Jesus e do seu poder. Homens revestidos de Jesus e do seu poder. Deixa eu olhar aqui o tempo, eu não quero demorar. Não quero demorar muito. Meus irmãos, nós estamos preparados, você se considera preparado para enfrentar algumas adversidades da vida? Nós nos consideramos preparados para enfrentarmos algumas situações que possam acontecer na nossa vida? Estamos preparados para uma batalha espiritual? Nós tivemos um momento, nós estamos hoje dia 27, um ano novo que se iniciou, e nós estamos com esse desejo no nosso coração de renovar a nossa vontade, de fazermos, procuramos manter essa motivação no nosso coração para avançarmos. O irmão Lima falava ali da alegria dele, ou então da ansiedade dele em fazer algo pela obra de Deus, evangelizar, e isso incomodando o coração dele. Nós tivemos há pouco tempo, uns anos atrás aí, uma pandemia que arrasou muitos lares. A minha família, a família da minha esposa, minha família, ela foi atingida e tivemos muitas perdas. E cantamos aqui a respeito disso. Será que vamos amar a Deus em toda e qualquer circunstância na nossa vida, aquilo que aconteça? Nós precisamos do Senhor em todo momento na nossa vida. Nós precisamos nos revestir de Jesus e do seu poder constantemente. E eu queria iniciar com os irmãos refletindo sobre esse termo revestido. O que significa isso? O que significa ser revestido? Qual o significado dessa palavra revestido? E eu fui no dicionário buscar ajuda e encontrei as seguintes definições a respeito desse termo. Revestido significa vestir novamente. Revestido significa que tem revestimento, ou então aqui esse piso, se a gente quiser melhorar a aparência dele, não que esteja ruim, tá, pastor? Mas se a gente quiser melhorar, sempre é possível melhorar, Então a gente reveste com um outro material e ele fica um piso novo, tá? Então esse revestimento que a gente coloca em cima de outra coisa, Então que tem revestimento, que é coberto, também significa cheio ou munido de algo, de bravura, de coragem, de moral, com que se permite enfrentar determinadas situações. Também significa ornado de paramentos para uma cerimônia ou celebração, paramentado, revestido que tem adorno ou enfeites, adornado e enfeitado. Então são esses e alguns outros termos, definições a respeito desse termo revestido, a respeito dessa palavra, vestir novamente. Eu quero ficar com essa definição, vestir novamente. Essa imagem ela fala bem claro a respeito disso, novas vestes, a veste do homem sendo trocada. Mas diante disto, por que é necessário esse revestimento? Por que o homem, por que você mulher, por que você garoto, por que nós precisamos desse revestimento? Eu queria passear um pouco aqui dentro do livro de Efésios. A gente vai avançar, a gente vai retroceder um pouco em alguns versículos para que a gente possa entender o tema proposto nessa noite, revestido de Jesus e do seu poder. Então
Então, por que esse homem deve ser revestido? Porque queremos nos revestir de Cristo e do seu poder, para que nós possamos vencer as dificuldades, as adversidades e avançar no reino de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós vamos ver algo que aconteceu conosco de forma maravilhosa. O verso primeiro ele vai dizer: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Ou seja, espiritualmente mortos pode significar também uma vida sem propósito. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, tinham uma vida sem propósito. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Irmãos, eu estou lendo na Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá? Isso que às vezes deve estar diferente aí na sua Bíblia. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então aqui identificamos uma necessidade de sermos revestidos, aqui falando da velha natureza, da qual nós pertencíamos. Estávamos mortos em nossos delitos e pecado, em outras versões vai falar desta forma, vivíamos uma vida sem propósito, controlada pelo diabo, fazíamos a vontade da nossa carne, e assim não fazíamos aquilo que agrada a Deus, porque a carne não pode fazer aquilo que agrada a Deus. Então este é um motivo pelo qual devemos ser revestidos pelo Senhor Jesus Cristo e pelo seu poder. Estávamos completamente perdidos, nossa vida ela estava condenada, mas nosso Deus que é bom, nosso Deus que é misericordioso, Ele fez uma intervenção na nossa situação, a situação que nos encontrávamos. Nosso Deus, Ele intervém. E no versículo 4 você vai encontrar isso. Ele diz: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Verso 6: e por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Verso 7: Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele mostrou por meio de Cristo Jesus. Verso 8: pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Então havia uma necessidade desse revestimento. Estávamos perdidos. Deus intervém com a sua graça maravilhosa, com o seu amor tão grande e nos livra dessa situação. E agora, unidos com Cristo, Ele nos coloca para reinarmos com Ele no mundo celestial, como diz o verso 6. E a questão, a igreja, os salvos redimidos pelo sangue de Cristo, aqui juntos, reunidos para reinar com o Senhor nos céus. Mas ainda não estamos no céu, ou estamos. Essa realidade ainda não chegou. Então, como igreja, é necessário que nós sejamos unidos em Cristo. E unidos em Cristo, nós possamos fazer a vontade de Deus e avançar com o seu reino. Cristo, unido com Cristo, Deus entregou essa união, essa comunidade a Jesus Cristo. Lá no capítulo
1 de Efésios, versos 22 e 23, ele vai falar a respeito disso, quando diz: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Então a igreja, essa reunião de salvos por Cristo, ela está agora aliançada com o Senhor, ela está agora debaixo da autoridade do Deus Todo-Poderoso, está agora sendo dirigida por Jesus Cristo, não mais pelo diabo, né? Essa realidade mudou completamente. Por isso, nós, como essa comunidade renovada, né? Essa nova sociedade de Deus, precisamos romper com a velha natureza, né? Precisamos romper com a velha natureza, e assim a nossa vida deve ser toda voltada para fazer a vontade do nosso Deus. Precisamos andar, precisamos caminhar, a nossa vida é renovada em Cristo Jesus, precisamos avançar. Veja o que diz Efésios capítulo 4, verso 20: Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Verso 21: Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Verso 22, capítulo 4: Portanto, abandonem, ou seja, despojeis da velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Aqui ele usa esse termo, abandonem ou despojeis, a velha natureza, ou seja, essa figura fala muito a respeito disso, de veste sendo trocada, a velha natureza, a velha veste do pecado foi abandonada, foi tirada, e Jesus Cristo dando uma nova veste, sendo vestido de novo para uma vida dedicada a Deus. Verso 23: é preciso que o coração, verso 23 do capítulo 4, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Eu preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, ou seja, eu preciso que a igreja, a ação da igreja, o caminho da igreja seja completamente um caminho novo, agora na união com Cristo. Verso 24 ele diz: vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Então, vistam-se, revistais com a nova natureza, que é parecida com a própria natureza de Deus e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada totalmente a Deus. Capítulo 5, verso 8 vai dizer: antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz. Então nós descobrimos que aquela vida antiga, ela deve ser posta de lado, ela deve ser abandonada, e que nós devemos receber as vestes novas de Jesus Cristo, e assim nós devemos procurar fazer a vontade do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Rei Jesus Cristo. Precisamos desenvolver essa nova vida com os dons espirituais, nos deixando encher e sendo conduzido pela influência do Espírito Santo. Então é necessário, diante dessa realidade nova que nós conhecemos, nós devemos tomar uma atitude, e diante disso nós devemos, com a ajuda de Deus, procurar desenvolver essa nova vida, Também de nós mesmos nós não vamos conseguir isso, precisamos dos dons espirituais que Deus dá à sua
sua igreja, a seus servos, e precisamos nos deixar encher e sermos conduzidos pela influência do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 9, diz assim: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Verso 10: procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Verso 15: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Verso 16, capítulo 5: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Verso 17: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. E verso 18: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Encham-se do Espírito Santo de Deus, né? Aqui às vezes a gente não entende por que coloca antes de se encher do Espírito Santo de Deus, não se embriaguem, né? Mas ele está fazendo um contraste com o que a bebida causa na vida do homem, com a desgraça que ela causa na vida do homem, e com o contraste da bênção que é ser dirigido pela influência do Espírito Santo, né? Se encher do Espírito Santo. Mas às vezes a gente não entende essa palavra, né? Quando fala enche-se do Espírito Santo, mas como é que se enche do Espírito Santo? Então, às vezes eu tive essa dúvida: como é que se enche do Espírito Santo? Nós devemos nos encher do Espírito Santo, ou seja, sermos guiados pela influência do Espírito Santo. Então é necessário leitura da palavra, é necessário congregar, é necessário procurar, como aqui ele diz, procurar saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, como comunidade, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é toda o nosso empenho, deve ser esse, a nossa busca diária deve ser essa, procurar saber qual a vontade do nosso Deus, nos encher do Espírito Santo, sendo dirigido pela influência do Espírito Santo, não mais pela velha natureza. Essa deve ser completamente abandonada. E cheios do Espírito Santo, irmãos, vivendo sob essa influência, seremos instruídos a como vivermos corretamente em todas as áreas dos nossos relacionamentos, né? Na família, no trabalho e também no meio social ao qual nós estamos inseridos, né? Na família, o texto aqui de Efésios, lá no capítulo, os primeiros versículos do capítulo 6, vai falar desse relacionamento familiar do marido e mulher, né? Da submissão da mulher, do amor do marido, comparando ali a mulher, a submissão ao marido como Cristo, como a igreja que é submissa a Cristo, e também o amor do homem à esposa, como o amor que Cristo dedicou à igreja e assim tratou dela, né? Então, quando estamos cheios do Espírito Santo, vivendo sob a influência do Espírito Santo, Deus nos dá essa bênção de termos o equilíbrio no nosso lar, no nosso relacionamento com a nossa esposa, da esposa com o marido, o equilíbrio na criação dos filhos, o equilíbrio também, a influência sendo dirigido pelo Espírito Santo, daqueles que são empresários, daqueles que são patrões, saberem tratar os seus funcionários ou os funcionários também saberem trabalhar da forma correta, né? Ele vai dizer que você deve trabalhar como se estivesse fazendo para o Senhor, e aí ele traz dentro dessa relação um equilíbrio em todo esse conjunto dos nossos relacionamentos familiar, profissional e social também. Então são muitas bênçãos que nós recebemos do nosso Deus, muitos privilégios que nós recebemos, e aqui nesses poucos minutos nós já podemos detectar, não que vocês não soubessem disso, não estou falando aqui nada, algo novo, mas que todos nós devemos relembrar sempre, lendo a palavra do nosso Deus, porque
porque ela sempre se renova. Ou seja, a gente nunca vai achar, né, que já sabemos de tudo o que a palavra de Deus nos diz, mas devemos nos dedicar sempre para entender cada vez melhor. Em Jesus, como eu já disse, temos muitos privilégios, né? Lá no capítulo 1, no verso 3 de Efésios, capítulo 1, verso 3, troquei de óculos, agora eu tenho que enfiar a cara bem perto da letra para enxergar. Capítulo 1, verso 3 vai dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Então aqui nós recebemos o grande amor de Deus, a grande bondade do nosso Deus através da sua graça. Fomos salvos pela graça do Senhor, não que tivéssemos algum merecimento, né? Mas a salvação é pela graça do nosso Deus mediante a fé. E com isso, nós que tínhamos perdido, agora estamos reinando com Cristo. Então isso é uma bênção muito grande, é um privilégio muito grande sermos escolhidos por Deus, né? Temos essa bênção da rocha do nosso Deus. Temos muitos privilégios, e quem recebe privilégios recebe junto os deveres. Quem tem privilégio também recebe junto os deveres. Sendo assim, nós somos advertidos de que não será fácil viver nesse mundo os privilégios de sermos filhos de Deus, e também não será fácil obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele manda na nossa família, na sociedade, no casamento, nos relacionamentos de um para com os outros e na nossa vida pessoal. Não é fácil, todo mundo sabe disso, né? Que não é fácil. Nós precisamos muito da ajuda do nosso Deus e da orientação. Mas para ficar um pouco mais difícil, o inimigo, ele coloca ali a sua mão. Ele quer dificultar esses relacionamentos. Ele quer dificultar a nossa vida. E por isso ele age, né, no nosso meio, tentando impedir que façamos a vontade do nosso Deus. E por que será difícil? Porque existem inimigos poderosos, existem seres poderosos mais fortes do que nós, que se opõem a Cristo e a sua igreja, e que estão em constante conflito com o corpo de Cristo. Estão em constante conflito com o corpo de Cristo. Eles querem impedir que possamos desfrutar plenamente de tudo aquilo que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a intenção do nosso aniversário, né? Que a gente não experimente plenamente tudo aquilo que temos em Cristo Jesus. Esses seres também querem nos impedir de vivermos conforme a orientação que Deus nos dá. Eles não querem que a gente cresça, se desenvolva e conheça plenamente o nosso Deus, tenhamos plenamente esse relacionamento com o nosso Deus. Quem são esses seres? Quem são esses inimigos que se opõem a Cristo e a sua igreja? Efésios, ele nos mostra no capítulo 2, versos 2 e 3. Naquele tempo vocês seguiam o caminho deste mundo, primeiro inimigo, o mundo, e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, o diabo. De fato, todos nós éramos, verso 3, capítulo 2, de fato todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, nós temos o mundo, a carne e o diabo, nossos inimigos, tentando fazer com que a gente não possa desfrutar dessas bênçãos espirituais. Então, diante de tudo isso, não podemos viver como se esses inimigos não existissem, né? Diante disso, não podemos viver descuidados, não podemos ignorar esses inimigos e devemos ficar atentos. Devemos então nos fortalecer na pessoa de Cristo e do seu poder.
lá no capítulo 1 de Efésios, vai dizer, capítulo 1, verso 19, 20 e 21. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos, verso 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, sobre as autoridades, sobre as forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Então devemos tomar posse desse poder, né? E esse poder, Cristo quer que a gente seja fortalecido com esse poder, esse mesmo poder que ressuscitou a Cristo está à nossa disposição. Por isso devemos nos revestir de Cristo e do seu poder. Efésios 6,10 diz, para terminar, tornem cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Em outras versões vai dizer, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu grande poder. Então precisamos ser fortalecidos na pessoa de Cristo e do seu grande poder. E com isso, meus irmãos, nós só teremos vitória sobre os nossos inimigos, a carne, o diabo e o mundo, se nos fortalecemos no Senhor diariamente. É diário, né? Diariamente a gente tem que buscar ser fortalecido no Senhor, temos que procurar saber qual é a vontade do nosso Deus para a nossa vida, para que possamos nos desenvolver como igreja, que possamos fazer a vontade do nosso Deus, do nosso Rei Jesus Cristo. Nós temos que nos unir a Cristo e a Ele, revestidos desse poder, podemos viver nesse mundo, enfrentando os males que nos cercam e todas as tentações. Somente unido a Ele nós podemos resistir, nós podemos enfrentar essas situações e esses inimigos. Que esses inimigos, eles não estão para brincadeira, né? A todo momento eles não dormem, eles querem nos destruir. Então por isso devemos ser revestidos da pessoa de Cristo e do seu grande poder também. Só teremos vitória sobre os nossos inimigos se nos fortalecermos no Senhor diariamente. Efésios capítulo 6, verso 11 vai dizer que o texto dessa noite, proposto dessa noite para a nossa meditação. Efésios 6,11, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui o apóstolo Paulo ele ilustra esse poder e esse revestimento e chama de armadura. Armadura, conjunto. Pode colocar outra imagem aí, por favor, outro slide. Armadura, né? Esse conjunto de armas aí que protege o soldado, né? E também nós somos conhecidos como soldados de Jesus Cristo. Fazemos parte desse exército do nosso Deus. Então Paulo faz essa ilustração usando a armadura, esse conjunto de armas, e também descreve o cristão como um soldado completamente armado e pronto para a batalha. Ele não pode sair sem essas armaduras. Um soldado não pode ir enfrentar o seu inimigo sem essa proteção, sem essa armadura. Sem ela ele não está pronto para a batalha. Então assim somos descritos, assim somos convidados a tomar posse, né? Nos vestirmos, nos revestirmos dessa armadura. Paulo nos mostra por isso que a vida cristã é uma batalha e o crente é um soldado completamente armado. O crente, a vida cristã é uma batalha e o crente é um soldado que deve estar completamente armado e preparado todos os dias para a batalha. Não devemos vacilar. Paulo também nos mostra algumas causas pelas quais devemos nos revestir do poder de Deus. E aí, no próprio versículo 11, ele cita, né?
ciladas, as astutas ciladas do inimigo. Cilada é um método que tem como alvo nos pegar e nos destruir. Cilada é um método que tem como alvo nos pegar e nos destruir. Quem é pescador sabe como é que é isso, né? Você bota a isca no anzol, joga no rio e arma a cilada para pegar o peixe e fica ali esperando. A armadilha foi lançada e ali ele fica esperando o peixe fisgar. Então, para ilustrar bem como é uma cilada, é dessa forma. Então, esse método que tem como alvo pegar e destruir, porque ele sabe, nosso inimigo, o diabo, o mundo e a carne, ele sabe quais são as nossas fraquezas, ele sabe aquilo que nos atrai e nos seduz. Os nossos inimigos sabem disso, aquilo que nos atrai e nos seduz. Por isso devemos tomar cuidado, devemos ficar firmes, né, contra o inimigo, um inimigo que já foi derrotado, porque Cristo derrotou ele na cruz, ele foi derrotado na cruz. Por isso devemos ficar firmes, numa posição de firmeza. Você já deve ter assistido filme de guerra, filme de batalha, e geralmente quando o inimigo vem feroz contra um exército, o comandante diz: fiquem firmes, não saiam das suas posições, fiquem firmes, né? Apesar do medo, apesar de ele estar vendo ali o perigo, está vendo o tamanho do exército do inimigo, que às vezes é maior do que o seu próprio exército, ele tem que permanecer firme, tem que firmar os pés, e armado ali com essa armadura, ele tem que ficar firme para enfrentar o seu inimigo. Tiago capítulo 4, verso 7. Tiago capítulo 4, verso 7 vai dizer: portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Não enfrentar no sentido de você resistir, deixar que Deus enfrente ele, mas você resiste a não fazer a vontade dele. Resistir, enfrentar e resistir o diabo, que ele vai fugir. Efésios 6,12 nos diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então essa é a natureza do nosso inimigo: principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que atuam na política, na arte, na música, no lazer, na literatura, nas universidades e também na igreja. Então esse inimigo está em todos os lugares, tentando desequilibrar, né? Tentando nos tragar com as suas ciladas. Efésios 6,13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aqui é uma palavrinha que a gente não quer enfrentar, né? O dia mau, mas ele existe. E como eu disse no início, o dia mau que veio em forma de uma pandemia e que tragou alguns membros da minha família, e também muitas famílias aí tiveram esse momento ruim, né? Então, dias maus, eles existem porque é a nossa realidade. Ela é marcada pelo pecado, ela é marcada pelo sofrimento, ela é marcada pela violência, pela falta de amor, pela falta de saúde, pelos atentados e também pelas guerras que nós temos acompanhado aí. Guerras surgindo uma após outra. Então, dia mau, os dias são maus, porque a nossa realidade é marcada por essas coisas ruins. Então não devemos andar descuidados, como soldados que devem estar sempre alertas. Não devemos andar descuidados. Não podemos começar o nosso dia sem buscar Deus, sem oração, sem meditação, sem a comunhão, sem a congregação, né, dos crentes salvos de Jesus Cristo, unidos para adorar a Deus. Porque se agirmos assim, nós seremos presas fáceis. Se andarmos descuidados, seremos presas fáceis. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 diz: estejam alertas, fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge,
procurando alguém para tragar. Sendo assim, diante de tudo que nós vimos aqui até agora, é necessário nos revestirmos de Cristo e do seu poder. Não tem dúvida nenhuma, nós devemos nos revestir de Cristo e do seu poder. Não devemos também achar que não existe uma batalha, porque ela existe. Essa batalha existe e nós estamos no meio dela, e o alvo dela é a nossa mente e o nosso coração. Quer destruir a nossa mente e o nosso coração, e a intenção também é nos afastar de Deus, destruir a nossa vida. Por isso devemos nos revestir de Cristo e do seu poder, também através da oração, orando em todo o tempo, orando guiados pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conceda coragem para proclamar o Evangelho da salvação, orando, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele nos conceda coragem para que possamos, em meio a tudo isso, em meio à realidade desse inimigo, a carne, o diabo, o mundo, nos dê coragem para avançar, não para retroceder, mas para avançar. Por isso, se há alguém desanimado, se começou o ano desanimado, diante disso nós devemos estar atentos quanto a isso, e num momento como esse, num culto como esse maravilhoso, a proposta que aqui está sendo colocada, para que os homens estejam unidos para fazer a vontade de Deus e possam avançar na divulgação do Evangelho. Efésios 6:18 diz: façam tudo isso orando a Deus, pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alerta, não desanimem, e orem sempre por todo o povo de Deus. Orem sempre por todo o povo de Deus. Animem uns aos outros. Estejam sempre cantando louvores a Deus. Estejam sempre animando aqueles que estão se sentindo desanimados e cansados. E a nossa vida é como crentes, como vestes novas que recebemos, como soldado que precisa estar armado, essa armadura deve estar conosco. E diante também da grande oferta que Cristo fez por nós, porque Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você, e só por Ele vale a pena viver e morrer. Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu pela igreja, e só por Ele vale a pena viver e morrer. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Obrigado, irmãos, pela oportunidade, pela paciência que os irmãos tiveram nessa noite, com o mensageiro. Bom, que nervoso, uma boca seca, as graças de Deus. Deus nos deu essa oportunidade, e eu agradeço a Deus por isso. E aos irmãos que estiveram todos aqui nessa noite. Amém. Meus amados, nas minhas considerações finais aqui, gostaria de chamar o irmão Laércio aqui à frente. Irmão Paulo, retorna aqui de novo. A gente está diante desse trabalho, irmãos, esse desafio. Nós temos uma diretoria, o irmão Salustiano nos dá. Acho que o irmão Salustiano aqui na frente. Então aqui a gente vai apresentar a vocês a nossa direção querida, aqui na frente aqui. Então assim, a gente está com esse desafio, a diretoria. O Paulo é o nosso tesoureiro, o irmão Rodualdo, devido à sua atividade lá na implantação da igreja. Ficou difícil, irmão Rodualdo? Então assim, vem somar com a gente na parte da tesouraria. E temos o irmão Laércio, o vice, o Salustiano, que é o nosso primeiro secretário, e o pastor Crenil. E o pastor Moreno, que seria o segundo tesoureiro, mas ele está se recuperando. Então, assim, a gente tem um calendário, e esse calendário
desafio que é o grupo Niemidas, né, que nós pretendemos trabalhar com os mutirões. Você de igreja, dentro da igreja, né, irmão, que já solicitou obras e nós vamos encarar isso aqui. É para isso que nós viemos aqui, estamos reunidos para trabalhar, para se movimentar. Né? E teremos o nosso congresso também, em novembro, estamos aguardando a resposta da Igreja Memorial, se vai confirmar o local. Né? Então, a gente teremos os nossos cultos a cada 2 meses, né? Queremos aqui agradecer ao pastor Francisco, obrigado pelo espaço, pedido, pelo convite, né? Somos gratos que o Senhor esteja abençoando o seu ministério, essa igreja, né? E estamos muito alegres e felizes como vocês nos receberam aqui, tá bem? Eu acho que provavelmente dia 30 de março estaremos na CIB, estamos aguardando a confirmação do pastor Miguel, sua diretoria, né? E eu peço também assim aos irmãos que interajam mais no nossos grupos, é importante. Quem não participa, queira participar, nos procure, porque lá é um meio de nós estar se comunicando, de estar levando tudo que está sendo feito. Né? E como o Paulo falou, eu estou muito incomodado assim, na questão de evangelismo. Nós precisamos sair, era para nós à tarde estarmos aqui visitando esse pessoal aí, mas eu não sei porque eu estava aqui aguardando. Né? Então nossos cultos vão chegar mais cedo, vamos fazer uma visita, convidar. Né? Então, para isso nós somos chamados. Esse ID é isso, falar da voz nova. Né? Então a gente tem que se mover, tá bem? Eu gostaria de chamar o pastor Francisco aqui para estar orando, encerrando e agradecendo também pelas ofertas. Amém. Falando comigo, a gente preparou ali um cafezinho, um chazinho, a gente não vai embora não, toma um cafezinho ali, dá uma esquentadinha na barriga aí. Bom, vamos colocar em pé, vamos orar encerrando. Agradecer a Deus por esse tempo, obrigado por você que esteve aqui. Possamos juntos voltar a caminharmos, né, para evangelizar, para fazer algo no Senhor de nossos unidos. Oremos. Te agradecemos, Deus, em primeiro lugar, pelo dom da vida que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem nos dado recursos financeiros para nós mantermos as nossas famílias. Tudo é do Senhor, tudo é teu. O Senhor tem nos abençoado. E agora, Pai, queremos pedir, o amor de Deus, nosso eterno Pai, graças ao Salvador de Jesus Cristo e a consolação do